30. É uma pena, senhor presidente. Eu gostaria de dispor de um pouquinho mais de tempo para aqui levantar e resgatar um debate que essa casa não pode deixar de fazer. Eu trago aqui a matéria do jornal Correio do Estado, datada do dia 21 de março, noticiando, comunicando que a partir de abril a conta de luz pode ter um aumento de 15%. É impressionante, depois do esforço que essa Casa de Leis fez, apoiado pela Câmara Municipal, por todos os vereadores e parlamentares que sofrem diretamente o desgaste em suas bases, ter a audácia, para não dizer astúcia, de informar, de cogitar um aumento de 15% nas contas de energia elétrica. Quer dizer, não foi suficiente aumentos de 300%, 200%, que se fracionar em 12 meses, o consumidor está pagando aí já 20%, 30% a mais na sua conta por mês, de uma vez. Agora querem institucionalizar esse aumento de maneira gradativa, 15%, na conta do consumidor, do usuário, do contribuinte. É um absurdo. E eu quero aqui repudiar que fizemos um requerimento, senhor presidente, deputado Marçal Filho, deputado Gerson Claro, fiz um requerimento à Companhia de Energia Elétrica, a Energisa, para que nos respondesse detalhadamente a composição de suas tarifas, a evolução dessas tarifas. Infelizmente, até o presente momento, não recebemos a resposta. Nenhum pedido de dilação de prazo, de desculpa, nenhuma satisfação. Se a essa casa, se a um membro integrante do Poder Legislativo não é dada uma resposta em tempo, Coronel Davi, imagine para o coitado do usuário que só tem um único recurso a fazer: abaixar a cabeça e pagar a sua conta, acreditando que dias melhores virão. Estamos apresentando aqui um projeto hoje, por isso uso a tribuna, para que, em tempo real, no site da empresa, seja disponibilizado o consumo em reais, em dinheiro, em tempo real. Eu quero saber, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo que eu quiser, quanto que foi, qual é a prévia da minha fatura, como instituições financeiras, bancárias já fazem. O consumidor quer olhar no seu reloginho se realmente, a hora que ele desliga todos os equipamentos, ou nos horários de pico, qual é a evolução da conta dele. Ele não quer mais ser surpreendido. É difícil você, consumidor, usuário do serviço de energia elétrica, que me ouve, é muito difícil legislarmos em seu benefício, porque há um emaranhado de legislação federal que nos impede, que nos engessa. Então, eu gostaria que vocês soubessem que esse parlamentar, que essa casa, sempre que possível, está encampando a sua bandeira, tentando promover a sua defesa. Também nesse projeto, nós estamos buscando a instalação mais avançada de um equipamento moderno que disponibilize diretamente no relógio, independente do site, o valor gasto consumido na fatura. Agora, quanto ao meu requerimento, senhor presidente e demais parlamentares, eu indaguei a Companhia de Energia Elétrica sobre a TUSD e a TUSD. É a tarifa de transmissão e é a tarifa de distribuição. A tarifa de distribuição, e eu fui estudar o regime das concessões de energia elétrica, é uma tarifa que ela só foi criada para ressarcir o custo de distribuição de energia elétrica. Somadas as duas tarifas, temos aí quase que 30%, viu, presidente Eduardo Rocha? 30% aproximadamente da conta do contribuinte é a TUSD e a TUST, que é a tarifa de distribuição de energia elétrica. Agora eu pergunto, existe uma tarifa de transmissão e existe uma tarifa de distribuição, quer dizer, o custo para você soltar a energia elétrica numa ponta e ela caminhar
até a entrada dos relógios digitais ou analógicos de consumo do usuário. Quanto é que custa, já que é um ressarcimento, eu como usuário, como consumidor, eu tenho que ter o direito de saber quanto que custou, já que é um ressarcimento. Não é uma taxa simples, comum, ela é complexa, e eu pedi explicações quanto a isso. Eu quero saber quanto que custa para a energia caminhar sozinha. É a taxa mais alta que existe, mais do que a de transmissão. Vamos supor que ali está embutido, eu quero crer, na manutenção do sistema, ainda que essa responsabilidade não tenha sido transmitida pelo contrato de concessão. Mas eu simplesmente quero saber, já que a energia elétrica caminha por impulso, por pulso, quanto é que custa isso? Antes de você cobrar do consumidor, você precisa discriminar e detalhar, segundo a legislação, quanto que custa para a energia chegar a aquele relógio, aquela unidade consumidora. E deputado Marçal Filho, que sempre nos acompanha nos debates do consumidor, deputado Felipe Orro, deputado Gerson Claro, deputado Pedro Kemp, que sempre tem excelentes explanações, eu acho que essa casa, por fato determinado, pode resolver o problema da energia elétrica, desse aumento no Mato Grosso do Sul. Vamos aqui instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, e eu peço a ajuda de vocês, demais parlamentares, para apurar um fato determinado, para que haja uma prestação de contas efetiva de quanto custou para poder ter o ressarcimento dessas duas tarifas. Então eu quero entender, eu quero que na fatura, segundo demonstra, segundo impõe a legislação consumerista e do regime das concessionárias, eu quero entender quanto que custou para a energia ser distribuída para a minha fatura, para eu ter tarifado a minha conta em mais de 30%. Eu quero ter a resposta do quanto custou. Eu quero ter a resposta detalhada, discriminada, como gentilmente solicitei. Não esquecemos o aumento das contas de energia elétrica. Nós vamos continuar brigando e lutando. E eu peço encarecidamente o auxílio de vossas excelências para que juntos possamos trazer um benefício efetivo para os bolsos do consumidor. Concedido à parte ao deputado Barbosinha. Deputado João Henrique, agradeço pela concessão do à parte, parabenizo Vossa Excelência por trazer a essa tribuna esse assunto que nós temos debatido amplamente nessa casa relacionado à tarifa de energia elétrica. Nós estamos vivendo um momento importante, que é o momento da revisão tarifária, e é fundamental que nós tenhamos a cópia de todos os documentos, e nesse aspecto é fundamental nos valermos de técnicos, de engenheiros elétricos, de especialistas nessa área, porque a composição da tarifa ela é uma questão complexa, porque a empresa ela informa os investimentos que ela realizou ao longo do período, todos os fatores que contribuíram para a formação do preço, de forma que ao leigo fica muito difícil você avaliar e aquilatar se aquelas afirmações constantes naquele relatório são verdadeiras. Essa casa já vivenciou esse problema, inclusive com êxito na devolução de mais de 200 milhões, porque à época a Enersul ela relacionou uma obra que ela efetivamente tinha realizado, mas ela constou um tipo de fio, e o fio que ela havia colocado era bem inferior ao preço que ela adotou na formação da tarifa. O deputado Paulo Corrêa teve uma participação expressiva ao lado do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, nesta CPI, eu acho que sou presidente de Vossa Excelência, e relatoria do deputado Marquinhos Trade, quando se apurou a devolução de recursos a todos os consumidores do Mato Grosso do Sul. Portanto, penso que nesse momento, ao invés de pensar em formação de CPI, nós temos que debruçar sobre os números apresentados pela Energisa,
e aqueles considerados pela ANEEL, para que nós possamos, diante de evidência, encontrar o fato determinado, que é fundamental para a formação do CPI. Só finalizando, nós já tivemos a experiência nessa casa também, de formação de CPI contra a Enersul, posterior àquela que foi exitosa, e tivemos o arquivamento pelo Tribunal de Justiça exatamente pela falta de indicação do fato determinante ou determinado. Então, eram essas as considerações, mas parabenizar Vossa Excelência por debater esse assunto nessa casa, que é muito importante. Obrigado, deputado Barbosinha. Para que possamos fazer isso, eu incorporo a sua fala, e para não deixar de me indignar quanto a isso mais uma vez, para que possamos fazer isso, eles precisam exercer um direito básico, o de informação e de resposta ao consumidor. Nós estamos sem dados, e o que eu venho buscar é mecanismo para entender por que 30% da conta compõe a TUST e a TUST. Obrigado pela parte, nobre deputado João Henrique, e parabenizando pelo brilhante discurso, pelo importante tema que Vossa Excelência coloca aqui na Assembleia Legislativa e que ainda a sociedade sul-mato-grossense está esperando uma resposta da Assembleia Legislativa para esses abusos que aconteceram. Nós tivemos nos últimos meses aí, desses aumentos, denúncias de diversas pessoas. Teve um senhor de Guia Lopes que mudou para Campo Grande, pagava de 40 a 50 reais, veio uma conta de 1.000 e não foi explicado, mais de 1.000 reais, e não foi explicado pela Energisa, há algum problema, ele não sabe o que houve. Um senhor que contratou uma empresa para medir na sua propriedade rural, a sua conta multiplicou por 10, e ele também aferiu com um tecnólogo, e lá constatou-se uma medição a menor no relógio de aferição do que no relógio da Energisa. Então, tem fatos importantes que nós temos que explicar, e as pessoas estão nos cobrando diariamente isso. Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento, pela defesa do consumidor de Mato Grosso do Sul, e esse tema não pode realmente morrer, ele tem que ir para frente e nós darmos essa resposta à sociedade. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Felipe Orro. Incorporo na íntegra a sua fala. Também recebi diversas informações de abuso nesse tipo de cobrança, o que deixa nós, como deputados, revoltados. Há um impedimento legal para que possamos legislar e resolver prontamente. Eu peço um pouco de compreensão da população, mas tenham paciência. Aqui há parlamentares que defendem a bandeira do consumidor, que querem entender para trazer para toda a população um resultado positivo e que não aceita de maneira nenhuma, depois de todos os esforços que fizemos juntos no começo do ano, na maior audácia, o anúncio de um aumento abusivo de 15%. Eu pergunto à população se vocês tiveram um aumento da sua renda de 15% para que possa franquear isso para quem quer que seja. É um abuso, nós não iremos aceitar, e eu irei me preparar para defender vocês, como fiz sempre na minha carreira de advogado. Muito obrigado, era o que tinha, senhor presidente. Desculpa a extensão do tempo.